Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso curso intensivo de React e Next 2023. Estamos no quarto episódio e vai ser muito legal hoje. A aula vai ser um pouquinho mais leve hoje e na próxima aula vai ser um pouquinho mais pesado. Mas antes de continuar, eu queria te convidar para essa próxima semana agora desenvolver uma aplicação do absoluto zero juntamente comigo, com autenticação, com a landing page, com a área específica para quem está logado, com responsividade, acesso a banco de dados, muitas coisas interessantes a gente vai desenvolver na aplicação. E não é simplesmente abrir o terminal e sair desenvolvendo, a gente vai ter um panorama de conceitos, né, essencialíssimos aí para você desenvolver aplicações modernas, entender esses conceitos essenciais de como a aplicação é organizada. A gente vai desenvolver do zero uma aplicação, começando de conceitos de alto nível, e aí a gente vai descendo até realmente desenvolver a aplicação do zero. Antes de desenvolver, a gente vai desconstruir a aplicação, ou seja, vai ser muito mais fácil você entender como a aplicação funciona, com ela funcionando. A gente vai tirando as peças, vai colocando algumas coisas, mostrando alguns conceitos na prática, como o fluxo funciona, para só então você construir a aplicação do zero. Então, transformação.dev, nós temos esse encontro próxima semana, link na descrição, vem fazer parte para a gente desenvolver juntos uma aplicação. Eu sei que vai ser muito massa e vai acrescentar muito na tua jornada aí como programador. Tudo pronto para a gente começar aqui a codificar. Hoje eu quero falar desses 3 tópicos que eu coloquei aqui em vermelho, destacados. Esse aqui eu vou deixar para a próxima aula. Legal? Aqui nós vamos começar um exemplo nessa aula e nós vamos, de certa forma, continuar na próxima aula, só que acrescentando novos elementos. Mas eu quero pegar esse primeiro tópico aqui para a gente criar um componente que vai nos ajudar a definir o layout da nossa aplicação utilizando o CSS Grid. Um aluno comentou aí no YouTube, né, nos comentários, dizendo: eu tenho até facilidade, eu já entendi o Flex, mas o CSS Grid eu tenho uma certa dificuldade. Eu vou mostrar aqui um componente muito legal que pode nos ajudar a organizar o layout da nossa aplicação. Então, para isso, depois a gente vai criar hooks personalizados e chamar uma API aqui do Star Wars. Vamos lá. Eu vou criar aqui dentro de componentes uma pasta chamada layout, certo? E nessa pasta layout eu vou criar um componente chamado grid. Olha como vai ser legal esse componente para a gente trabalhar e organizar algumas coisas na nossa aplicação. Inclusive, formulários, fica bem interessante organizar com esse tipo de componente. Eu vou criar aqui só uma div, não um data view, mas uma div, e aqui eu vou colocar grid, por enquanto, só para a gente chamar esse componente e ver ele funcionando. Dentro das minhas páginas, tá? Eu vou criar aqui uma pasta chamada layout também, tá? Manter uma certa consistência. Aqui eu vou simplesmente colocar o nome do arquivo para ser index.tsx. Não sei se eu cheguei a comentar com vocês, né? Você cria as rotas a partir das pastas, mas se você cria uma pasta e coloca um index.tsx dentro, ele vai utilizar apenas o nome da pasta para criar a rota, o que é também interessante. Vou exportar, vou criar aqui a página layout, vou criar aqui um return e nós vamos definir uma div. Dentro da div eu vou utilizar o meu componente grid que eu acabei de criar. Legal. Por enquanto ele não está fazendo muitas coisas, mas se eu colocar somente aqui barra layout, você vai ver que o nosso componente vai aparecendo. Aqui ele é grid, eu posso fazer aquele estilo padrão que a gente tem usado, né? Flex, justify center, items center e altura para a tela inteira. Deixa eu ver, centralizou aqui a nossa grid e agora eu vou trabalhar com o componente grid. Para a gente trabalhar com grid, eu vou já definir aqui a parte do meu estilo, mas eu vou querer definir aqui uma interface com grid props. Eu vou definir que ele vai receber um elemento filho, eu posso colocar n aqui sem problema, e nós vamos passar para dentro da minha grid
aqui, em vez de renderizar grid, eu vou renderizar props, e eu preciso definir props aqui, né? Props do tipo grid props. Legal. Então, props.children, e lá no meu index eu vou passar aqui algumas divs, vou colocar aqui, ó, class name, eu vou colocar a div para ter uma altura 36, eu vou colocar uma largura temporária, depois a gente tira a largura, certo? 36, e eu vou colocar aqui um background purple 500. Vou colocar aqui 4, ele ficou tudo junto, sem problema, e a gente vai começar a trabalhar o CSS Grid. Se eu quero dizer que esse elemento ele é uma grid, eu posso simplesmente colocar aqui grid, tá? E não vai mudar nada inicialmente. Eu vou colocar aqui embaixo um gap de 4, só para a gente ver, depois a gente ajusta essa questão do gap. Legal. E agora eu posso utilizar a grid, ó, grid call 1, uma coluna, que é o padrão, ele vai ficar dessa forma. Grid call 2, e aí ele vai colocar 2 colunas e vai organizar os elementos, né? Lembrando que o gap tanto serve, no caso aqui, para o X e para o Y, tá? E se eu quiser colocar call 3, ele vai colocar 3 colunas, call 4, ele vai colocar 4 colunas. Eu posso, inclusive, deixa eu ver aqui, ó, vou colocar um tamanho um pouquinho maior, aqui a largura, para ser... Vou ocupar o espaço todo, deixa eu ver aqui como é que vai ficar lá, certo? Vou pegar aqui 36, largura completa. Ele simplesmente não mostrou nada. Se eu colocar aqui, deixa eu ver aqui, W full, ou então a largura pode ser da tela, ou então vou colocar aqui 4/5 da tela. Deixa eu ver se ele aparece. Ele não apareceu. Altura, largura full. Deixa eu ver se aqui na grid eu preciso dizer que talvez ele vai ocupar o espaço inteiro. Pronto, ó, apareceu. Legal. Lá no meu index, eu vou justificar aqui os itens. Ó, eu coloquei para ele pegar 4/5 da tela, certo? Justifiquei aqui de forma centralizada. Ele, não sei porque que ele está aqui desse lado. Talvez porque, deixa eu colocar aqui flex call, e aí eu coloco os itens centralizados. Deixa eu ver se ele centraliza aqui. Só colocar um background aqui para ver o que é está acontecendo. BG red 500. Ele... Ó, tá pegando só isso aqui, né? É esse elemento que não está centralizando. E faz sentido porque ele não está ocupando a tela toda. Então, se eu tirar aqui, ele vai utilizar isso tudo, tá? E eu vou só colocar aqui uma div. Vou colocar aqui um class name para não ocupar a tela inteira. E eu vou colocar a grid aqui dentro. E aí vai funcionar. Vou tirar aqui o background red. Pronto. Aqui nós temos os nossos elementos ocupando 4/5 da tela e nós temos eles ocupando o máximo que dá. Se eu for lá na minha grid e colocar que eu quero 2 colunas, eles vão ocupar esse espaço, e se eu quiser colocar 3, ele vai ocupar 3 e o outro vai pegar a linha de baixo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso inicialmente ter esse tamanho, e a partir do momento que eu for diminuindo a tela, a gente pode ter outros formatos. Eu vou colocar esse W-full aqui embaixo, beleza? E vou fazer o seguinte, ó. Se a tela for LG, ele vai ter 4 colunas. Se for, por exemplo, MD ou small, eu vou colocar para ele ter 2 colunas. Daqui a pouco a gente vai criar os parâmetros para que a gente faça isso automaticamente. Vou querer 2 colunas. E caso ele seja muito pequeno, eu vou querer que ele use aqui grid call 1. Ou seja, e eu também vou colocar aqui um pouco de responsividade para ele ficar assim quando ele for grande ou maior. E se for menor, eu vou colocar para ele pegar a largura de
90%. Legal. Então, se a gente for diminuindo aqui, ó, eu acho que ele ainda é grande. Uma hora ele vai ficar, ó, aqui ele já passou para o dispositivo small. Small, que é 2 colunas. Então, aqui já é small e aqui a partir é médio em diante. Tá? Small e vai chegar um momento que ele vai ficar com os 4, né? E você consegue ter uma responsividade. Imagina aqueles cards que você tem estatísticas, né? Os números. Ah, você comprou tanto, vendeu tanto e tal. Você bota lá os cards e você consegue, por exemplo, organizar de forma interessante com esse tipo de layout. Por enquanto, ele está bem amarrado, a gente vai começar a flexibilizar. Beleza. Eu vou pegar isso aqui, vou tirar por enquanto, certo? Vou colocar aqui no comentário e vou querer passar o número de colunas por aqui. Então, eu vou passar o número de colunas, vai ser opcional, e eu vou tentar montar a classe que eu quero, se é uma coluna, 2 ou 3 ou 4, a partir de uma interpolação de... Vou fazer o seguinte, ó. Na verdade, eu vou colocar aqui grid, traço, calls, traço, e aí eu vou interpolar aqui o valor baseado no que eu recebi nas colunas. Então, se foi 1, ele vai montar calls 1. Se for 2, ele vai montar call 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Entretanto, se você não passar nada, ele vai assumir o valor 1 como padrão. Legal. Isso significa que agora eu tenho a possibilidade de passar esse valor. Então, eu posso colocar aqui, ó, calls, passando o valor 2. E se eu der um refresh, você vai ver que, ó, deixa eu ver se vai funcionar. Vou colocar aqui o valor 4. Colocou 4, 1, colocou 1, certo? Quando você faz esse tipo de estratégia, quando você monta, digamos assim, as suas classes de uma forma dinâmica, você precisa configurar o teu índice CSS para quando ele for para a produção, ele levar todas as classes que tem a ver aqui com as colunas. Por exemplo, porque esse tipo de classe, ele não sabe ele não tem como saber quais classes você vai precisar usar quando você estiver em produção. Então, aqui ele vai acabar gerando um problema se você tentar executar a sua aplicação em produção. Tá? Aqui eu até poderia tentar executar o build para a gente ver. Deixa eu ver só qual é o script aqui. É o start. Pronto, o start ele vai tipo rodar como se fosse no modo de produção. Ele está compilando aí a nossa aplicação. Eu vou rodar como start para a gente ver. Em desenvolvimento, ele até funciona, né? Se não funcionar é por conta dessa configuração. Mas se eu rodar aqui o npm start, ele vai rodar a partir do build que foi gerado. Se eu pedir para ele mostrar aqui, ó, ele está como 1, Deixa eu ver qual foi o valor que eu coloquei. 1, mas eu não queria 1, né? Eu queria que fosse 4, por exemplo. Ó. Então, eu vou parar aqui, vou rodar um build novamente e vou pedir para ele executar no modo produção, para a gente ter certeza de que o que eu estou falando vai acontecer. Ou seja, ele não vai funcionar em produção, porque quando ele roda o build, ele vai usar apenas as classes do teu ind que você referenciou diretamente. Então, se eu rodar aqui o start, eu pedi 4 colunas lá. Se eu der um refresh, ó, ele mostrou apenas uma. Poxa, Léo, mas por que ele mostrou uma? Exatamente porque o teu ind não tem como inferir essa expressão, esse valor, a partir do momento que ele analisa o que está escrito aqui dentro. Se você coloca de forma explícita, beleza, vai funcionar. Mas se você coloca algo que vai gerar esse valor, ele simplesmente não vai colocar na versão final nenhuma dessas classes aqui que precisa para funcionar o seu CSS Grid. Para a gente configurar isso, lá no teu ind, lá no teu ind config.js, existe aqui uma propriedade chamada safe list, ou seja, uma lista que vai colocar as classes que você quer que obrigatoriamente estejam disponíveis lá quando você gerar a sua versão de produção.
E aqui eu posso colocar, por exemplo, um padrão, e esse padrão, vou pegar aqui, por exemplo, a classe que eu quero trabalhar. Ó. A classe que eu quero trabalhar é esse aqui, ó, CSS Grid Calls. Eu vou colocar aqui, tá? Tudo que começa com CSS Grid Calls, eu quero que ele leve. E eu também quero colocar aqui umas variantes. Por quê? Porque eu vou precisar, nesse caso, ter as variantes de tamanho. Por exemplo, SM, deixa eu ver se ele completa aqui, ó, MD, LG, XL. Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui 2XL, que também tem. Pronto, eu não quero apenas levar o grid calls, mas eu também quero levar quando você usar dessa forma aqui, ó, SM dois pontos grid calls, LG dois pontos grid calls. Eu quero também ter essa possibilidade que eu vou já mostrar para vocês como é que a gente pode transformar isso de forma responsiva. Pronto, agora que eu defini aqui essa safe list aqui, essa configuração para o Tailwind levar essas classes para a produção, se eu paro aqui, rodo um novo build, né? E aí executa a aplicação usando o start, aí você vai ver que vai funcionar. No caso aqui, a gente deixou com, deixa eu ver aqui o nosso exemplo, usamos 4 colunas, tá? Então é para funcionar as 4 colunas. Deixa eu só terminar de fazer o build e nós vamos testar aqui, ó. Pronto, executando npm start, você vai ver que, se tudo der certo, tomara que ele não como é que diz? Quando uma pessoa desmente, né, na frente dos outros, né? Beleza, deu certo, funcionou exatamente por conta dessa configuração. Feito isso, eu vou parar aqui no modo de produção, vou voltar a rodar no modo de desenvolvimento para que a gente possa continuar aqui o nosso exemplo. Primeiro parâmetro, eu estou passando, está funcionando, se eu passar 3, salvar, e eu der um refresh aqui, só para ele pegar a versão de desenvolvimento, você vai ver que ele vai mostrar as 3 colunas. Legal. O próximo passo que eu quero fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou criar mais atributos dentro do meu CSS Grid para que ele passe a quantidade de colunas para cada tipo de dispositivo. Por exemplo, o calls, que é o padrão, vai ser quando for um dispositivo pequeno. Se for, ele quiser de forma específica para um dispositivo small, eu vou passar aqui um número, para MD também vou passar um número, para LG vou passar um número, para XL vou passar um número e para XL2, porque eu não posso colocar um identificador no JavaScript começando com número, então eu coloco XL2, vai ser quando for um dispositivo muito grande. Legal, então com isso a gente vai conseguir agora fazer o seguinte, ó. Eu tenho primeiro que testar para ter certeza que essa propriedade está presente. Então, se propriedade .sm estiver presente, aí eu vou colocar dessa forma aqui, ó, sm grid calls, né, com essa variante sm passando essa propriedade, caso vai ser vazia. A mesma coisa para md, a mesma coisa para LG, a mesma coisa para XL e a mesma coisa para 2XL. Tá? Ele colocou certo aqui, né? Ó, 2XL e aqui é XL2. Beleza. Com isso, agora eu tenho a possibilidade, ó, eu vou lá no meu index, vou colocar 8 elementos aqui, só para a gente testar. Vou colocar aqui, sei lá, algumas cores diferentes. Ó. Green, cyan, rose, deixa eu ver aqui, yellow, aqui blue, deixa eu lembrar de outro aqui que tem, tem esmeralda, eu acho, esmeralda, acho que não está aparecendo não, né? Deixa eu ver aqui, vou colocar red e zinc, de cinza, pronto. Tenho aí todos os meus elementos, no caso são 8, e eu vou querer fazer o seguinte, ó, por padrão vai ser 1, então todos os 8 estarão, deixa eu só diminuir um pouquinho a altura, porque eles ficaram muito grandes. Eu acho que eu não estou com o zoom aqui, mas 24, ver como é que fica, ver se vai aparecer todos, ó. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posso colocar aqui, hashtag, aí vai ter 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8. Legal. Então, nós temos aqui os nossos 8 elementos. O que é que eu vou fazer agora? Vou passar que quando for XL ou em diante, ou maior, eu quero que ele coloque os 8 um do lado do outro. Ou seja, tá aí, ele colocou, eu estou com o tamanho XL, ele colocou os 8. Se eu diminuir, eu só tenho 8 ou 1. Então, se eu for diminuindo para menor do que XL, ele já passa para uma coluna apenas. Eu posso colocar aqui, ó, se for LG, LG eu não coloquei, né? Pode ser, na verdade, aqui LG 8. E aí eu vou colocar MD para ser 4. Small eu vou colocar 2. E se eu não passar a coluna, não tem problema, ele assume que é 1, tá? Porque o coluna é o padrão, então ele vai acabar assumindo que é 1. 8, se eu for diminuindo, vai chegar um momento que ele vai passar para 4, vai chegar um momento que ele vai chegar para 2, vai chegar um momento que ele vai colocar como se fosse uma única coluna. Olha como é legal, você consegue, de uma forma simples, através de um componente que você criou, como é simples, só coloquei isso, e internamente ele vai funcionar. E se a gente testar aqui, ó, como se fosse gerando um build, e aí depois executar, é para funcionar direitinho, exatamente porque na configuração do Tailwind, a gente colocou não apenas o padrão que eu quero que entre na versão final, mas também coloquei as variantes para ter certeza que esse padrão vai estar ele sozinho, mas também no SM, no MD, no LG, no XL e no 2XL. Só rodando aqui para a gente ter certeza que vai estar funcionando. Pronto, aqui é como se fosse no modo de produção, então ele vai ter o comportamento que você vai encontrar na produção, tá? Qualquer classe que você queira fazer que você vai ter que montar, digamos assim, eu vou fechar aqui o arquivo do Tailwind, que você vai precisar montar de forma dinâmica, você precisa ir lá no Safe List e fazer funcionar. Então, rodando no modo de desenvolvimento, com isso nós finalizamos esse primeiro exemplo com relação a o nosso componente grid, né? Que é uma forma que é bem interessante para você organizar, inclusive para você organizar formulários. Eu quero que apareça o nome e o e-mail, a senha e a confirmação de senha, tal e tal coisa, mas se ele diminuindo, você coloca tipo numa única linha. E você pode ir criando vários CSS grids, né? Um embaixo do outro, com organizações diferentes, então é uma forma bem interessante. Então, esse tópico nós finalizamos e agora eu quero montar um exemplo para a gente consumir essa API do Star Wars e dentro desse exemplo a gente vai trabalhando a questão dos hooks personalizados. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada Star Wars. Uma hora eu estou colocando o tipo básico, né, os nomes, agora eu vou colocar Star Wars e a gente vai trabalhar várias coisas nesse exemplo. Então, Star Wars, vou criar uma página. Então, aqui eu também vou usar essa mesma ideia de index.tsx para a gente exportar por padrão uma função chamada página Star Wars. Opa, uma coisa estranha aqui. E vou retornar aqui uma div, não uma data view, né, mas uma div. Vou colocar logo o class name para ser flex, justify center, items center e o tamanho para ser a tela inteira. E aqui eu vou simplesmente colocar um H1 com o nome Star Wars. Pronto. E eu vou criar aqui uma pasta para a gente começar a trabalhar dentro de componentes. Colocar aqui Star Wars. Não sei se eu coloquei um nome diferente aqui. Start. Suspeitei desde o princípio. Star Wars. Beleza. E aqui eu chamei Star Wars, tá certo. Legal. Então, lá na minha página Star Wars, um componente que eu vou criar
vai ser um componente para mostrar os personagens. Vai ser tipo uma tabela para a gente mostrar os personagens. Então, eu vou criar aqui personagens.tsx. Aí, eu vou, nesse componente, exportar por padrão, uma function chamada personagens. Vou retornar aqui uma div, por enquanto, com o nome personagens, ok? E lá na minha página, Star Wars, eu vou pedir para ele mostrar o componente que eu criei, personagens. Legal. Pronto, com isso, já está rodando lá, eu vou entrar aqui na URL Star Wars, pronto, e aqui a gente tem o nosso componente personagens aparecendo. Legal, então fizemos aqui uma parte. O que é que eu quero fazer agora? Eu quero mostrar para vocês a possibilidade de criar um hook personalizado. O que são os hooks, na verdade? Hooks são algumas... Eu vou colocar aqui no site do React. É a forma que o React tem de trabalhar a parte de estado ou de originalmente trazer alguns comportamentos que só estavam presentes em classes dentro dos componentes baseados em classes para dentro das funções. Então nós temos aqui ó, o React Hooks. Deixa eu ver se ele abre a documentação original. Está aqui. Ó. É uma adição, né, que veio do React 16.8, que faz com que você consiga ter alguns recursos, né, que antes só funcionavam dentro das classes, tá? Então, você tem gerenciamento de estado, questão de ciclo de vida e algumas questões desse tipo. O fato é que você tem hooks que são específicos do React, como é o useState, o useCallback, o useContext, o useReducer, o useEffect. Então, você tem vários exemplos, e aí você pode ir olhando aqui na documentação, ele vai mostrando os exemplos e tal, a motivação, né, por um dos motivos, né, construir classes, construir componentes funcionais, melhor dizendo, né, menos verboso do que componentes baseados em classes, e aí você pode ir olhando todos os exemplos, inclusive a gente pode construir os nossos próprios hooks, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, como é simples, né, eu quero mostrar para vocês, eu vou criar aqui um exemplo que vai ser o seguinte, ó. Vamos ver se fica legal o exemplo aqui, ó. Vou criar uma função chamada obter algo. Por enquanto vai ser ou simular chamada API. Pronto. E depois a gente retira isso aqui. Eu vou criar uma data, pegar aqui uma data que vai receber date.now, beleza? E eu vou criar aqui um laço, while, que ele vai ficar pensando aqui, por exemplo, em 6 segundos. Então ele vai ficar pensando e eu vou colocar essa função aqui para ser chamada de forma assíncrona. Então eu vou pedir para ele retornar aqui uma promise e vou... pode ser inclusive com set timeout, né? Então, do jeito que ele estava mostrando ali, ó. Posso colocar aqui um set timeout, dizendo que ele vai esperar 6 segundos, e no final eu chamo o resolve, tá? Precisa passar alguma coisa para o resolve? Sim, vou passar aqui um valor 1. Isso aqui vai ser o suficiente para a gente simular uma API. Pronto, agora eu vou criar uma função, e aí eu vou acabar movendo isso aqui lá para o nosso componente de personagens, depois a gente tira de lá, eu vou jogar para cá essa função, que vai simular a chamada de uma API, e agora eu vou criar uma função para obter personagens, por exemplo. Obter personagens, eu vou chamar aqui uma API, vou marcar essa função como assíncrona, vou chamar essa API, e eu vou mostrar aqui no console, ó, console.log, na verdade, console.log início da chamada, vou colocar aqui no final
console.log, fim da chamada, e aqui eu vou colocar um await. Entre um log e o outro, ele vai passar aí alguns segundos simulando a chamada de uma API. E aqui eu vou colocar um botão. Então, eu vou colocar um botão com o onClick para a gente chamar esse obter personagens. Obter personagens. E aqui eu vou colocar um class name, só para a gente ter um background blue de 500 e um padding de 2. Ok, obter. Com isso, a gente tem esse botão obter. Eu vou clicar aqui, ó. Ele vai iniciar a chamada, ele espera 6 segundos e depois ele finaliza a chamada. Pronto, finalizou a chamada, certo? Demorou um pouquinho mais do que eu estava esperando. Mas tudo bem. Então, com isso, deixa eu só formatar aqui o código e maximizar a tela. Nós temos uma função que vai simular uma chamada e ele passa 6 segundos aí no processo. O que é que eu quero criar em termos de hook? Eu quero fazer o seguinte. Vamos supor que esse H1 aqui seja o meu conteúdo, tá? Então, imagine aqui o conteúdo com os personagens. E eu quero criar uma forma de mostrar um carregamento. Poderia ser sei lá, um loader, né? Um GIF, alguma coisa assim. Eu vou colocar só o nome carregando e depois a gente pode até melhorar isso. Mas eu quero criar um estado e uma função que vai mexer nesse estado e que vai parar, que vai iniciar o processamento e vai finalizar o processamento. Como assim, Léo? Eu vou criar aqui, depois a gente vai jogar isso no outro elemento. Ó. Eu vou criar aqui um atributo chamado processando. Vai ter aqui um set processando e ele vai ser do tipo boolean. Vou só importar aqui. Pronto. Basicamente, o que a gente vai fazer é a primeira versão, onde tem esse iniciar chamada, eu vou colocar set processando igual a, que é um boolean, né? Igual a true e set processando igual a falso. E aqui a gente vai usar uma renderização condicional que a gente viu na aula passada para fazer o seguinte, ó. Se estiver processando, eu vou querer exibir uma div chamada processando, só com texto, né? Processando. Caso contrário, eu vou querer exibir o conteúdo com os personagens. Então, eu vou querer fazer essa diferenciação. Ele começa com processando falso. Então, o conteúdo com os personagens está aparecendo, né? Entre aspas. Clicando aqui, ó, ele vai ficar processando por um tempo e depois ele vai voltar e mostrar o conteúdo com os personagens. Legal, primeiro passo, né? Ficou claro aqui, né? Ó, só maximizando um pouquinho, processando e depois ele volta para mostrar o conteúdo. Beleza. A gente pode, uma vez feito isso, uma das coisas que é interessante você ter cuidado quando trabalha com esse tipo de código aqui é ter certeza que essa chamada não vai gerar um problema. E se ela gerar um problema, você quer, independente do que acontecer, ó, eu vou colocar esses dois aqui dentro e eu vou colocar um finally, e no finally eu vou setar o processamento para falso. Por quê? Porque se acontecer algum erro, ele sempre vai passar por esse código antes de sair dessa função. Então, mesmo que dê certo ou que gere um erro, ele vai sair daqui. Uma coisa que a gente pode fazer agora é criar uma função para iniciar o processamento, e aí eu vou setar ele para true, né? E vou finalizar o processamento setando para falso, porque eu vou já extrair isso para um outro lugar para a gente criar um hook personalizado. Eu vou mostrar para vocês como vai ser fácil. Aqui, em vez de setar diretamente, eu vou colocar o iniciar processamento e aqui finalizar processamento. Só troquei aí a questão dos nomes. No final, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Ele vai ficar processando por um tempo e depois ele vai voltar. Vocês vão perceber que lá na pasta app do Next 13, esse tipo de recurso já foi incorporado, né? Você já pode criar uma página chamada loading lá, e se ele estiver carregando, é bem interessante a forma como ele usa, né? Componentes assíncronos, né? Com a palavra async e tal, vai funcionar super legal e eu vou mostrar para vocês outra estratégia depois. Mas aqui o objetivo nem é tanto
essa questão de ficar pensando, né, do processar, mas muito mais a gente pegar esse código aqui e extrair para um hook personalizado. Como é que eu posso criar isso? Ó, eu vou lá agora, vou criar aqui, fora de componentes, eu vou criar uma pasta chamada hooks. Imagine que você vai querer colocar todos os hooks personalizados da sua aplicação aqui dentro. Ou, normalmente, eu faço o seguinte, eu não crio só hooks, eu coloco aqui data, porque tem a ver com o gerenciamento de dados da minha aplicação, e aqui dentro eu crio duas pastas, uma chamada context, ou context no plural, contexts no plural, ou então o hooks no plural. E aqui eu posso gerenciar tanto a parte dos hooks personalizados, como também depois a gente trabalhar com essa questão do contexto, né? Gerenciamento de dados na sua aplicação inteira, é um tema para depois. Então aqui, ó, eu posso criar um arquivo chamado use processando. Lembra que a gente tem o use state, aí eu comentei do use effect, que a gente vai ver ainda, use callback, use memo, use várias coisas com esse nome use. Sempre que você cria um hook, você vai usar essa padronização de nome. Por exemplo, no caso aqui, use processando, eu vou criar uma função, ó, export default function, o nome dela vai ser use processando, e essa função vai ter exatamente esse conjunto de código aqui, ó. Vou pegar esses três códigos, vou jogar para cá, vou importar aqui o useState e vou simplesmente retornar essa função, tanto o processando, como o iniciar processamento, como o finalizar processamento. Olha o que vai acontecer. Uma vez que eu criei esse elemento, o que é que tem de especial nessa função? Nada. É simplesmente use processando. Eu coloquei o estado dentro dela, então eu tenho aqui o meu state, tenho aqui as funções que alteram o estado, até poderia jogar a própria função alterar, né, o set processando para fora, se eu quisesse colocar, bastaria eu colocar aqui, ó, set processando poderia vir para cá, mas eu vou alterar essa variável através dessas duas funções aqui, né, iniciando e finalizando o processamento. Legal, não tem nada nessa função de especial. O fato de que você consegue separar essa lógica de dentro do componente para que você possa utilizar isso em vários componentes na sua aplicação. Então a ideia é não ficar repetindo essa mesma lógica sempre que você precisar controlar alguma coisa que está ou não processando. Então aqui eu vou simplesmente tirar isso daqui, vou apagar, vou criar aqui um objeto que eu vou usar a partir de use processando, que eu vou importar aqui na minha aplicação, e dentro desses parênteses eu posso pegar o que foi exportado, por exemplo, processando, iniciar processamento e finalizar processamento. Legal? Ele vai continuar funcionando perfeitamente esse exemplo, ó, colocando aqui, ele vai processar, depois de 6 segundos ele vai finalizar, e finalizou mostrando aí o nosso conteúdo, né, com os personagens. Então, foi o que eu fiz aqui. Basicamente, eu externalizei uma lógica que estava dentro do componente, eu coloquei para fora, utilizando os hooks personalizados. E isso é interessante porque você pode fazer isso com várias coisas dentro dos seus componentes em React. Você pode, por exemplo, pegar toda a lógica para acessar os dados de uma API, gerenciar o estado, fazer um filtro e tal, você pode colocar isso separado do componente. O interessante é que o seu componente ele seja o mais simples possível, mais focado na renderização da página, que é essa parte do JSX, e a lógica você pode externalizar isso utilizando um hook personalizado. Então, basicamente, o que nós colocamos aqui foi criar uma função simplérrima, né? Uma função que tem aqui dentro dela um estado e duas funções, e eu retorno aquilo que eu quero ter acesso quando eu importar o meu hook. Então eu importei o hook e tive acesso exatamente a esses três valores aqui, que foram os valores necessários para eu iniciar o processamento, finalizar o processamento e executar aqui o que a gente está simulando a nossa API. Agora a gente não vai mais simular a API. Aqui eu fiz esse exemplo básico para a gente ter um hook personalizado. Eu vou colocar aqui para cima, ó.
Vou colocar mais esse check aqui. E a gente vai acessar essa API. Ó, eu vou entrar aqui no browser para a gente ver. Basicamente é uma API que vai mostrar as coisas dos filmes do Star Wars, né? As pessoas, planetas, naves, por exemplo, os filmes, você pode colocar aqui, ó, o filme 1. Aí ele vai colocar, ó, o New Hope e tal, episódio 4, tem esses personagens aqui, aí você pode ir acessando os personagens a partir da URL, e na próxima aula a gente vai fazer um exemplo um pouquinho mais elaborado. Mas para a gente testar aqui a chamada de uma API, eu tanto posso usar o Fetch, que já está disponível diretamente, sem instalar nada, como eu poderia instalar o Axios. Eu vou começar com o Fetch e depois a gente pode eventualmente evoluir aqui um pouco mais. Se eu voltar aqui para personagens, e a gente depois vai tirar ele daqui, tá? Deixa eu tirar aqui o use state, que eu não preciso mais. Aqui, em vez de simular uma API, eu posso agora fazer uma chamada real. Ó. Resposta, fazer aqui um await, ó, pegar aqui fetch, API do Star Wars, /API, /people, vai trazer as pessoas, tá? Aí, com isso, eu pode transformar isso no JSON, ou em dados, por exemplo, data ou dados, e no final eu posso jogar aqui os dados no console para a gente ver o que é que está acontecendo. Nesse caso, simular API vai ser chamado quando eu obter os personagens e ele vai fazer uma chamada aqui para a API. Legal. Para a gente ver o resultado, eu vou limpar aqui o console. Ó, limpando o console. Deixa eu só diminuir aqui o zoom. Clicando aqui. Ó, ele obteve. No total, são 82 personagens, só que ele trouxe apenas 10 personagens. Está aqui o Luke, R2-D2, C3PO, Darth Vader, Leia e tal. Mostrou aqui todos os personagens. Beleza. O que a gente pode fazer em cima desses dados, ó, ele está mostrando várias coisas. Tem o count, tem o next, tem que seria o anterior, e você pode chamar aqui o next, ou seja, você já tem a URL para a próxima página da sua consulta. A anterior não tem nenhuma, porque essa é a primeira página. E nós temos o resultado mesmo a partir de results. Então aqui eu posso colocar dados, por exemplo, ponto results, para a gente ter acesso apenas aos resultados, né, esses 10 elementos. Claro que é legal ter tudo para que você possa, inclusive, implementar uma paginação, saber quantos, né? Ó, 10, eu tenho 80, você consegue calcular, digamos assim, quantas páginas, e você tem o link para as próximas páginas, caso você queira fazer a navegação. Então vamos lá. Mostrei aqui os resultados. O que a gente pode fazer é criar aqui um estado, por exemplo, ó, vou criar um estado para a gente armazenar os personagens. Personagens, 7 personagens, começa com, eu vou colocar aqui o use state, começa com um array vazios. Eu não tenho um tipo, então eu vou usar aqui como n, e em vez de mostrar no console, eu vou pegar aqui os personagens e vou setar os personagens a partir daquilo que eu obtive na chamada da minha API. Beleza, uma vez os personagens aparecendo, a gente pode agora ter uma renderização com mais de um elemento. Por exemplo, ó, primeiro, se ele estiver processando, ele vai mostrar isso. Depois, ele vai mostrar aqui o que seria o conteúdo dos personagens. Então, aqui eu posso eu vou colocar aqui e processando aqui, vou fazer isso e vou fazer um teste. Se personagens, o tamanho, né, do array for maior do que 0, aí ele vai mostrar uma UL, eu vou fechar aqui a UL, daqui a pouco a gente completa ela. Caso contrário, aí eu vou simplesmente mostrar, não vou mostrar mais nada, né, ou mostro os personagens, ou então mostro aqui nenhum personagem encontrado. Pronto, ficou legal. Então, agora que eu tenho aqui os personagens, eu posso renderizar usando o map. Vou colocar aqui tem que colocar uma chave, né, para ele detectar o nome do personagem e vou fechar. E o que é que está faltando aqui? Está faltando eu fechar aqui essa minha renderização condicional de 3 partes. Léo, tá ficando meio confuso o código, não tem problema, você pode separar isso, por exemplo, ó, em uma função. Então, eu vou chamar aqui função
renderizar, ou em um componente completamente diferente, né? Renderizar personagens. E aqui eu vou colocar, deixa eu ver o que é que está faltando aqui para ele funcionar. Tá, aqui, function, renderizar personagens, beleza. E alguma coisa que não está legal aqui, beleza, chamar renderizar personagens, chamando a função. Pronto, com isso, o que é que está faltando aqui, que ele não está renderizando de forma... Ah, eu não preciso, nesse caso, basta chamar assim. Pronto, então nós temos aqui o nosso renderizar personagens, temos o processando aqui, caso no final ele não encontre, não estiver processando e ele não tem usuários, ele vai mostrar nenhum usuário encontrado ou nenhum usuário, nenhum personagem, somente isso. Pronto, começou com nenhum personagem, eu vou obter aqui, ele vai processar e trouxe para a gente os personagens dentro de uma LI. Então a gente fez uma chamada para uma API super simples, chamando diretamente aqui no nosso componente. Aí você pode pensar assim, Léo, então tem muita coisa aqui dentro, né? Eu não estou mais simulando uma chamada, né? Na verdade, agora eu estou chamando. Eu vou pegar isso aqui e vou jogar para cá. Vou tirar esse simular API. Vou fechar aqui. Só testar mais uma vez para ver se está tudo certinho. Ó. Vou dar um refresh. Nenhum personagem, obviamente. Eu vou clicar. Ele foi lá, processou e voltou e trouxe os personagens disponíveis. Tem hora que a API fica um pouquinho mais lento, ele fica mais tempo processando, mas agora foi bem rápido. Legal. Aí você pode pensar, Léo, será que faz sentido eu separar essa lógica do componente? Eu pegar, por exemplo, da mesma forma que a gente criou o use processando, eu criar um outro hook personalizado para externalizar essa lógica? Sim, faz todo sentido. Até para que a gente possa reutilizar isso em outros componentes e não ficar com esse código aqui, né? Então a gente pode criar lá em hooks, eu vou criar aqui um use Star Wars, por exemplo, Star Wars.ts. Vou criar com esse nome aqui a minha função, né? Ó, export default function use Star Wars. Aqui eu vou retornar um objeto e nós vamos pegar tanto o estado como essa função para obter os personagens e eu vou colocar aqui e a gente vai aí a gente vai ter uma questão. Eu acho que por enquanto não vai ser um problema. Eu vou pegar aqui esse hook e vou jogar para cá. Um hook pode usar outro hook? Pode, sem problema. Ou seja, uma função pode usar outra função? Sem problema, e aqui no React também vai funcionar. Então, usei aqui o meu useState, já tenho um iniciando processamento, finalizar processamento, e agora eu vou exportar o personagem, vou exportar o obter personagens e vou exportar também o processando. Vou exportar essas três coisas para que lá no meu componente eu possa acessar. Olha como vai ficar mais clean o meu componente. Ó. Eu vou simplesmente agora pegar aqui um objeto a partir de use Star Wars, tá aqui ele. Aqui agora eu vou pegar o processando, o personagens e o obter personagens. Vou apagar isso aqui, vou apagar essa função e nós temos o nosso componente funcionando, só que agora bem mais clean. Ó, só voltado para renderização. Eu tenho essa parte aqui que é responsável por renderizar e tenho essa função que é responsável por renderizar todos os personagens. Basicamente isso, sem mais nada, né? Eu até poderia colocar o L aqui embaixo e renderizar só os itens, só os LIs e tal, né? Beleza. O fato é que a gente pode testar agora, ó, nenhum personagem, vou clicar, está processando e trouxe os personagens e continua funcionando perfeitamente. Eu até posso pensar o seguinte, não, eu não vou querer acessar diretamente o hook aqui nesse componente, eu quero acessar ele na página. Então, eu poderia, lá na página, certo? Controlar a minha página, esse aqui, ó, index. Eu posso querer controlar isso aqui, o Star Wars, legal. Vou no meu personagem aqui,
vou tirar essa parte do processando e vou pegar essa parte aqui da renderização condicional, vou colocar na minha página. Então, ou eu vou mostrar, deixa eu só colocar aqui, pronto, ou eu vou mostrar que está processando, ou eu vou renderizar os personagens, que vai ser aqui, ó, vou pegar esse componente, ou então eu vou renderizar que nenhum personagem foi obtido, alguma coisa do tipo. Então, essa lógica eu posso colocar aqui na página, e eu vou passar para os meus personagens, que é esse componente, propriedades. Então, eu vou criar aqui, ó, uma interface. Lembra da comunicação direta? Personagem, props, e aqui eu vou dizer que ele vai receber uma lista de personagens, e basicamente isso eu preciso. Não preciso nem obter, nem nada, porque, se bem que o botão está aqui, né? Mas esse botão ele pode ir lá para o outro componente, fica melhor. Aqui, basicamente, eu vou querer mostrar os personagens. Eu tiro já essa lógica extra aqui. Na verdade, deixa eu tirar logo. Eu vou tirar isso. Opa, deixa eu só copiar aqui o botão, que eu jogo logo para outra página. Então, eu vou colocar o botão aqui. Pronto, ele já tem a opção de obter os personagens. E nesse componente, eu vou simplesmente pedir para ele renderizar aqui, usando a função. Pronto, vou formatar aqui o código e ele vai simplesmente renderizar. E agora eu vou tirar isso e ele vai receber via props. Ó, props, dois pontos, personagem props, e aqui eu vou chamar props.personagens. Pronto, com isso nós temos um componente mais simplificado, que não precisa do hook aqui, simplesmente recebe por parâmetro os personagens, e lá no meu index, agora sim eu vou passar os personagens e passando aqui os personagens. Legal? Beleza, então nós fizemos aqui o nosso exemplo. Para finalizar, eu vou fazer o seguinte. Vamos já personalizar para a próxima aula. Eu vou colocar aqui, vou criar um componente para ele representar o que vai ser o background da minha página. Então, eu já tenho aqui personagens, vou criar um componente chamado background.tsx. Beleza? Aqui eu vou exportar por padrão, default, uma função chamada background. Vou retornar aqui. Beleza. Eu vou pegar, deixa eu procurar aqui um background Star Wars. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem legal aqui. Essa aqui é legal. Deixa eu ver se ela... Vou pedir para abrir uma nova aba, só para ver se tem um tamanho legal. Sim. Legal essa aqui. Então, eu vou pegar essa imagem aqui, vou usar aquele componente de imagem do Next. Então, vou fechar aqui embaixo, vou colocar src, recebe aqui. Lembra que a gente tem que liberar o acesso a essa imagem lá no Next Config. Aqui no Next Config eu só tenho um Unsplash, e eu vou colocar aqui, ó, para ele baixar, ele aceitar imagens dessa URL. Eu vou parar aqui, iniciar novamente, e aí agora, o que é que eu vou fazer? Deixa eu pegar o seguinte, eu vou fechar aqui essa configuração, voltando para background. Eu tenho aqui a minha URL, eu vou dizer que ele vai ocupar o espaço todo, fill, e vou colocar aqui o alt para ser background. Background. Ok. Então, coloquei aqui, colocou tudo numa linha só, eu vou precisar de um class name, que eu vou já ajustar aqui a questão da imagem. Beleza, deixa eu colocar essa imagem lá na minha página. Eu vou colocar aqui dentro do meu componente a imagem de background. Ver se ela já vai aparecer. Salvei. Dá um refresh aqui para ver se aparece. Ó, apareceu. Só que eu não sei. Deixa eu voltar aqui.
ele não está mostrando o conteúdo que estava antes, né? Aquele botão, então deve estar ou embaixo ou aqui em cima, alguma coisa em algum local. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse background, eu não quero que ele ocupe o espaço todo. Primeiro eu vou colocar aqui um Z 50 para ver se ele fica pronto. Ó. Na verdade, ele está preenchendo o espaço todo, só que ele já colocou como absoluto, né? Só que se eu colocar o Z ele para baixo, né, no eixo da profundidade, digamos assim, da página, o outro componente passa a ocupar a parte da frente. A gente pode colocar aqui um opacity, uma opacidade de 20 para ficar mais escuro, né, ficar um background legal, ou então de 30, sei lá, para não atrapalhar muito o conteúdo da página. E uma outra coisa, que ele está distorcendo a imagem, né, está ficando distorcida. O que a gente pode fazer aqui é usar, tem um object cover, deixa eu ver aqui se é o cover, pronto, ó. O cover ele não vai distorcer a imagem, então se eu aumentar, ele vai mostrando mais imagem, mas se tiver uma tela menor, ele vai mostrando só uma parte da imagem. Nesse cenário aqui, eu acho que faz mais sentido para a gente. Legal? Então fizemos o nosso primeiro exemplo, né? Deixa eu só colocar aqui no meu componente personagens. Ele está renderizando, esse nome está sendo renderizado aqui, né? Então, eu vou colocar aqui um flex call, só para ele colocar o botão embaixo e os personagens em cima, ou o contrário. Eu vou colocar o botão em cima e os personagens aqui embaixo, e eu vou colocar aqui um gap de 5, para não ficar grudado. Obter, vai processar e trouxe aí os nossos elementos. Legal, então fizemos aqui uma evolução interessante, um exemplo um pouco mais, talvez um pouco mais simples do que o passado. Na próxima aula, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer transformar isso numa tabela, mostrar outros atributos aí dos personagens, e eu vou querer criar um botão para acessar os filmes dos personagens, para daí a gente começar a lidar com alguns outros elementos de estado e a gente começar a precisar usar use effect, use callback e outros elementos, para a gente ver aqui um cenário um pouquinho mais complexo e interessante. Eu vou já logo na sequência colocar esse código no GitHub, dá uma olhada no link na descrição que tem aí também o GitHub para que você possa baixar o projeto e ir acompanhando na tua máquina. Legal? Então, fico por aqui na aula de hoje. Na próxima aula vai ser um pouquinho mais pesado, porque a gente vai fazer alguns experimentos aí interessantes com vários desses hooks do React, inclusive já usando o nosso hook personalizado que a gente criou nessa aula. Para finalizar, não esquece, transformação.dev, está bem pertinho, próxima semana, a primeira semana de maio não, né? A partir do dia 8 de maio, vai ser muito legal, link na descrição para mais informações, dá uma olhada lá, se engaje, porque eu tenho certeza que desenvolver uma aplicação do absoluto zero vai ser muito bom para a tua jornada como programador, principalmente se você está iniciando, porque eu vou fazer de uma forma que seja muito didático e vai ficar muito mais claro de como uma aplicação funciona. Fico por aqui e até o episódio 5 da nossa jornada aqui de React e Next.js 2023.